O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje os primeiros resultados de população e domicílios do Censo Demográfico de 2022. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o gerente de Planejamento e Gestão Administrativa do IBGE, José Tavares. Obrigado pela presença do senhor, prazer recebê-lo aqui. E a gente vai falar do censo. O censo foi cercado, antes de ser executado, de muita polêmica, desde o ano passado, a gestão anterior, realiza ou não realiza, a quantidade de perguntas no questionário, a quantidade de recenseadores, enfim, finalmente foi realizado, eu diria, que não realizado da forma ideal, né? Acho que dava para, pelo menos eu tenho conversado com alguns especialistas, eles dizem o seguinte, dava para ir mais fundo em algumas questões, aproveitar a oportunidade e tal, mas, enfim, o importante é que foi realizado e se tem ali o básico para os gestores fazerem seus planejamentos. Vamos partir para o destaque. O que é que surpreendeu? Inicialmente, olhando os dados em termos de população, o que é que surpreendeu o IBGE? Bom, Douglas, eu queria primeiro dar boa tarde aos seus telespectadores, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV O Dia. Tá? Bom, Douglas, você, para começar, já fez uma boa retrospectiva aí do que aconteceu. De fato, a gente enfrentou algumas dificuldades, sobretudo orçamentárias, para realizar o censo, mas com muito afinco, com muito esforço, com muito trabalho da casa e também alguns acréscimos orçamentários, já que a gente está falando de orçamento, sobretudo no orçamento desse ano, a gente conseguiu concluir o censo de forma exitosa. Tá? Então, nessa data de hoje, nós estamos divulgando os primeiros resultados do censo, né, que é com relação à população e domicílios, como você já chamou a atenção. Bem, respondendo sua pergunta, o que chama a atenção, né? Assim, a divulgação de população, Douglas, ele tem assim, um objetivo assim, principal, que é o que está sendo feito hoje, que é permitir que você analise a dinâmica demográfica do país. Para os telespectadores aí, o que é isso? É quantas pessoas têm e basicamente onde elas estão. Considerando, por exemplo, Piauí, qual é a população de cada cidade, onde estão essas pessoas, é mais ou menos exatamente isso. Nessa etapa aqui de divulgação, nós estamos divulgando a quantidade de residentes no país, nos estados e nos municípios. Você chama de, olha, o que é que chama a atenção? Bom, a gente pode elencar que a população cresceu, a população tanto do país como do estado do Piauí cresceu. Se você perguntar qual foi a proporção? Bom, a proporção para o país foi de 6,4%, aqui para o Piauí foi um pouco menor, de 4,8%. Isso significa o quê? Pouco mais de 6% para o país, pouco mais de 4% para o Piauí. É um crescimento alto, está dentro das expectativas? Considerando, por exemplo, a série histórica? Exatamente. Você foi ao ponto. O que é que a gente observa na dinâmica demográfica? A gente observa que o crescimento populacional ele está diminuindo a sua velocidade ou mesmo intensidade. Eu não diria nem velocidade, mas eu diria intensidade mesmo. Se você for observar as décadas passadas, foram décadas de crescimento populacional que chegava a mais de 20 milhões de habitantes no país, por exemplo. E agora, entre um censo e outro. Entre um censo e outro, você consegue chegar a números que passavam de 20 milhões. E aí a gente está falando entre um censo e outro em torno de 10 anos. Em torno de 10 anos. Cada censo decenal de 10 em 10 anos. E nesse daqui, o que é que a gente observa? Que essa intensidade diminuiu. O crescimento populacional do país foi em torno de 12 milhões, um pouco mais de 12 milhões de pessoas, né? Nós saímos de 190 e alguma coisa para 203 milhões de habitantes. Aqui no Piauí, o que foi que aconteceu? Esse 4,8%, né, ele redundou num aumento nós fomos com a população na década aliás, em 2010, quando foi feito o último censo, é importante assinalar isso, que é de 10 em 10 anos, mas neste caso foi feito em 12 anos. Teve 2 anos a mais. 2 anos a mais, exatamente, justamente por conta daquelas questões orçamentárias. A gente saiu naquela oportunidade de uma população de um pouco mais de 3 milhões e 119 mil. E agora nós estamos indo para uma população de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões e 269 mil habitantes. Antes, por exemplo, de 2000 para 2010, esse percentual de crescimento foi mais de 13%.
estou lhe falando. Então, a gente percebe o quê? Que esse crescimento está diminuindo. Isso acontece por quê? Isso são fatores que a gente chama demográficos, isso chama-se de transição demográfica. Eu vou aqui falar de forma bem simples para os nossos telespectadores. O que é que acontece? Com o tempo, Douglas, até vale a pena a gente tocar nisso. Com o tempo, a humanidade, o que é que acontecia? Se tinha muitas crianças, a famosa taxa de fecundidade, se tinha muitas crianças, mas as pessoas faleciam cedo, né? Com pouca idade. Com o tempo, o que é que foi resumindo, a taxa de natalidade alta e de mortalidade também. E aí também. Né? Só que com o tempo, o que é que aconteceu? A gente diz, inventaram antibiótico, remédio, a ciência avança e as pessoas passaram a viver mais, a expectativa de vida aumentou. Então, as populações passaram a crescer bastante. Só que o que é que está acontecendo recentemente? A taxa de fecundidade, Douglas, está diminuindo vertiginosamente. As pessoas estão tendo menos filhos. Menos filhos, isso é visível, né, Douglas? Você pode ver na sua família, você vai ver que antigamente as pessoas tinham 5, 6 meninos no mínimo, e hoje em dia tem 2, 1. E olhe lá, tem os que não têm. Então, essa taxa de fecundidade baixou significativamente, né? E isso tem implicação naturalmente no crescimento. Então, o quadro é mais ou menos o seguinte: nós temos uma situação em que a população, e aí você estuda isso no colégio quando faz geografia, a escola, o IBGE usa isso também, que é a chamada pirâmide etária, né? Sim. Quando a gente fala pirâmide, é pirâmide mesmo, aquele triângulo, Sim. que é uma pirâmide. Então, se você olha para aquele triângulo, do jeito que ele é originalmente, as pessoas de menor idade estão na base, Sim. as de maior idade no topo. Exato. Então, a pirâmide de um país, aí, por exemplo, subdesenvolvido, um país assim muito pobre, né, tipo Etiópia, enfim, por aí, você tem uma pirâmide perfeita. Exatamente. Né? Você tem uma pirâmide ali com muita gente jovem e pouca gente de mais idade, pouca gente idosa. Se você olhar a pirâmide do Brasil, ela já não é mais uma pirâmide. Exatamente. Ela já mudou. Então você tem ao longo do tempo uma redução da população de menor idade, um aumento da população de meia idade e de mais idade. Exatamente. Que o quadro é esse que nós acabamos de falar. Taxa de fecundidade menor, ou seja, as pessoas tendo menos filho, as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo mais. Estão vivendo mais. Então, se nasce menos e as pessoas vivem mais, esse é o resultado. Quer dizer, a população que vive mais é a população que demanda... A população vai envelhecendo, né? Demanda de setor público, por exemplo, hospital, demanda muito mais do SUS, enfim, é por isso que tem um censo, justamente, as pessoas às vezes perguntam, mas para que gastar tanto dinheiro? Exatamente para isso, porque como é que você vai direcionar sua política pública sem conhecer o município que administra o Estado ou o país, né? Isso é até básico, as pessoas às vezes podem não conhecer a importância de um censo. Um censo, ele aborda os mais variados aspectos. Nesse dia de hoje nós estamos falando só de população. Só de população. Mas nem falamos tudo. Nem falamos tudo, mas tem educação, trabalho, rendimento, deslocamento para estudo, determinadas populações mais específicas que requerem uma atenção especial, como quilombola, indígena. Nesse ano nós trouxemos a questão do autismo. Tá? Mas voltando para a questão populacional, você colocou muito bem. Inclusive, a questão da pirâmide, chamavam ela de pirâmide porque, de fato, ela parecia uma pirâmide. Hoje nem é mais. Né? A gente continua chamando, mas não é mais. Mas não é mais uma pirâmide, você colocou muito bem. Então, a gente verifica, de fato, esse fenômeno, né, de um crescimento menos intensivo, já há projeções populacionais do próprio IBGE que já apontam até para um decréscimo populacional daqui a alguns anos. E internamente é importante a gente também dizer que não só a informação é sobre o todo, mas sobre as partes. Quando você olha para as partes, quando você olha para o Estado, quando você olha para o município, você vai ver o que também? Quais são os estados que estão ainda tendo um crescimento populacional? E em que proporção? A pergunta é essa. E os municípios também, porque a política pública ela chega lá no município, ela chega no bairro, ela precisa que ela seja que seja de uma ordem que seja feita de uma forma muito acurada. Por quê? Porque senão é dinheiro público, você vai perder dinheiro, você tem que saber quantos idosos tem, quantos jovens tem, quantas mulheres tem, quantos homens tem. Investimento
Sem saber, por exemplo, a quantidade de idosos, e de repente você diz, olha, faltou medicamento, ou então a gente está tendo uma demanda muito alta por um determinado tipo de especialidade ou por determinadas especialidades médicas, e o dinheiro é mal aplicado. Ele é mal aplicado por quê? Porque não tem informação. Não tem informação. É um tiro no escuro, né? Tinha que ter pensado, planejado direitinho, conforme as informações que a gente disponibiliza. E o censo, no caso do censo especificamente, Douglas, ele tem uma característica fundamental em relação às outras pesquisas amostrais do IBGE. Né, que o IBGE está fazendo pesquisa o tempo todo, são mais de 50 pesquisas na casa. Mas o censo ele tem a capacidade de chegar ao município. O grande carro-chefe do censo com relação à informação é produzir informação municipal. E com essa informação municipal, os prefeitos se municiam, enfim, as autoridades se municiam de informações para você poder planejar melhor a vida da sua cidade. A gente fala de população, de idade, enfim, de crescimento e até a possibilidade de um decréscimo, de um que se chama tecnicamente crescimento negativo. Sim. Tem mais alguma informação relevante que o senhor possa trazer em relação, por exemplo, à educação? Neste momento, Douglas, ainda não foram disponibilizados, eu até agradeço a pergunta para a gente falar, nesse momento ainda não foi disponibilizadas as demais informações, que são várias. Por quê? Isso é compilado, feito todo um trabalho feito um tratamento estatístico. Que o IBGE, todo mundo sabe, exatamente, faz com muita segurança, né, com muita qualidade. Então, nesse momento, não foi divulgada essa parte. Mas nós podemos tratar de outras questões aqui, por exemplo, da questão da populacional dos municípios. Tem alguns fenômenos que é interessante que essa divulgação já traz. Por exemplo, sabe o que é que a gente verifica hoje, Douglas? Que os grandes centros urbanos, eles já não atraem mais tantas pessoas como atraíam antigamente. Antigamente você via aqueles centros urbanos como Teresina, e aqui eu vou falar também, cidade de mais de 500 mil habitantes. Essa atraía muitas pessoas, ela crescia numa proporção muito elevada. Do rural, né? Demais, as pessoas iam lá atrás de trabalho, emprego, enfim, de melhores condições de vida. A gente pode, o senhor falou mais de 500 mil habitantes, no Piauí só Teresina. Só Teresina. Mas aí a gente considerando assim, em termos de Piauí, grandes centros urbanos, a gente pode colocar Teresina, Parnaíba, Floriano. Aí é que vem a questão, que aí agora você vai ficar surpreso. O que é que acontece hoje em dia? Antes, se saía muito na grande migração aqui do Nordeste para São Paulo, Rio de Janeiro, naquelas décadas aí, lotado de gente para ir para lá. Hoje em dia isso diminuiu muito. Tanto é que esses centros, hoje em dia, eles crescem muito pouco, até decrescem em população. O fenômeno que a gente está vendo hoje, quando a gente investiga a população, é que quem está crescendo numa proporção maior ou crescendo de forma permanente são os centros urbanos de médio porte. De médio porte. É onde eu ia chegar, que você falou hoje. Na verdade, se você for observar os dados hoje que o Censo 2022 está trazendo, eles vêm confirmar um movimento, né, demográfico, qual é? De crescimento dessas cidades de médio porte. E aí eu vou citar exemplos aqui do Piauí. Hoje em dia se cresce muito populacionalmente Parnaíba, Luiz Correia, Oeiras, Floriano, Picos, né, São Raimundo Nonato. Também cidades que apareceram, que nesse tempo recente, surgiu atividade econômica que passa a atrair pessoas. Por exemplo, as cidades do Cerrado, que compõem ali o Cerrado, Uruçuí, Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro Gonçalves. Tudo crescendo população. Aí você fica se perguntando, mas se o Piauí não está crescendo tanto, e essas cidades de médio porte estão crescendo população, então o que é que está acontecendo? O que acontece, na verdade, é que a população nos municípios de pequeno porte terminam migrando para esses centros de médio porte. Antigamente se migrava para Teresina. Hoje em dia, né, esses centros de médio porte eles estão crescendo em proporção superior à de Teresina. Mas a intensidade dessa migração é a mesma da anterior, quando iam para os grandes centros? Quando ia para o grande centro, era grande demais. Ela fica espalhada, digamos. Fica espalhada. E ainda tem outro fenômeno interessante, que aí também se verifica. Os municípios que ficam nas franjas, ou seja, que são limites com os grandes centros urbanos, eles também estão ganhando população. Aqui em Teresina, vamos citar aqui, os municípios aqui, Nazária, Altos,
Zé de Freitas, União, Demerval Lobão, todos esses municípios eles estão tendo um crescimento percentual acima do de Teresina. O que é que isso diz, né? É que antigamente as pessoas priorizavam morar em Teresina, mas hoje em dia esses dados sugerem que com essas facilidades de transporte que nós temos hoje, né, em relação de você estar se deslocando desses municípios para Teresina, realizar um movimento que se chama de pêndulo, que você vem aqui para trabalhar, volta, exatamente, vem trabalhar, vem estudar, vem por lazer. Porque a lógica sempre, em tese, a lógica sempre foi a mesma. A pessoa busca o seu sustento. Exato. Né? A pessoa migra por questão econômica. Então, eu vou me mudar para Teresina, eu vou para Teresina em busca de um emprego melhor. E essa era a única visão. Não é? Era a única visão. A pessoa, por exemplo, não se preocupava com moradia, mesmo que fossem condições precárias, educação, deslocamento, não, queria um emprego e tal. Hoje, a gente pode afirmar, por exemplo, que as pessoas que buscam esses empregos, e aí eu estou falando de pessoas com menor qualificação e até pessoas de maior qualificação, essas pessoas, elas consideram também a questão da qualidade de vida. Digo, olha, eu posso até ter um dia extenuante, um trabalho extenuante, mas eu quero morar numa cidade tranquila, que eu possa sair 6 da tarde, 7 da tarde, um movimento pequeno. Isso está pesando também nas decisões. Pesa também, não só a qualidade de vida, como o custo de vida, que nessas cidades, elas, em geral, em regra, têm um custo de vida menor. Né? Então, as pessoas preferem se fixar ali e fazer esses movimentos. E em contrapartida, torna a dizer, o que é que acontece? Se você for olhar o mapa, é muito interessante. Né? Se você for olhar o mapa, você olha para Teresina e vê esse cinturão ao redor de Teresina crescendo muito em população, e depois desse cinturão você já vê alguns municípios perdendo população. Né? Os dados sugerem que eles estão indo exatamente para esse cinturão. Quer dizer, municípios menores, exatamente. Para municípios de porte médio, ou aqueles municípios que apresentaram recentemente alguma atividade econômica atrativa. Ou alguma atividade econômica atrativa, como todos nós sabemos aqui, a questão do agronegócio, lá no Cerrado, turismo lá em São Raimundo Nonato, turismo lá no litoral. No caso dos domicílios, quais são os pontos interessantes que a gente pode... Bom, no caso dos domicílios, destacar. O que é que aconteceu? No caso do Brasil, ele aumentou em 34% a quantidade de domicílio de 2022 a 2010. No caso do Piauí, foram 35,8%. Ficou na média do país, um pouco acima. Ficou na média um pouco acima. E no caso de Teresina, foi 40,6%. Que aumentou em caso de domicílio. Agora, às vezes a gente se pergunta assim, oxe, mas não cresceu tanta população, mas cresceu tanto o domicílio? Aí é que vem a questão, Douglas, que é tão interessante. Parte desse aumento dos domicílios, ele necessariamente não implica que existam pessoas morando nesses domicílios. Boa parte desses domicílios que foram acrescidos são domicílios vagos ou de uso ocasional. Você pergunta qual é a diferença, o que é isso? O vago é o que não tem lá ninguém. E o uso ocasional é o muito típico, por exemplo, que você mora no interior e vem aqui em Teresina, ou principalmente no litoral, que você vai lá, tem o imóvel dele lá, vai só por temporada e volta, mas seu domicílio é aqui em Teresina, você mora. Então, aumentou a quantidade de domicílio, mas grande parte dessa quantidade de domicílio é de domicílio vago, ou de uso ocasional, em torno de 25%, aqui no caso do Piauí. Os 25% dentro dos 40%. Exatamente. E o que é que acontece? Isso resulta num número, numa média, né, de moradores por domicílio inferior ao que a gente tinha antigamente. No censo de 2010, a média de moradores do Piauí era 3,67 moradores por domicílio. 3,67 pessoas por domicílio. Por domicílio. E agora, em 2022, nós temos 3,05 por domicílio.
Você está entendendo? A quantidade de pessoas que habitam no domicílio, ela vai diminuindo. Por quê? Porque muitas das famílias vão saindo de casa, as pessoas, né, os filhos vão saindo de casa, e também a quantidade de domicílios que vão aumentando, muitas vezes porque as famílias investem mesmo, compram os imóveis. O próprio filho às vezes sai de casa, vai estudar fora, e, vai na casa de um parente, depois se forma, consegue um bom emprego, passa num concurso, compra um domicílio, e pronto, constrói uma casa, enfim. Então, vai dividindo, né? Agora, nem todos os dados foram compilados. Agora, eu tenho também uma curiosidade que é sobre a questão... Nem todos os domicílios, os recenseadores tiveram acesso, né? Quer dizer, em 2010 parece que teve muita dificuldade com apartamento, e ter acesso a todos os apartamentos. E aí a gente tem a questão da insegurança, e fica aquela dúvida muitas vezes do morador. Não é do IBGE mesmo, é alguém querendo aplicar um golpe. Houve também muita dificuldade esse ano? Ano passado, aliás? Sempre a dificuldade existe, viu, Douglas? E é para isso que a gente do IBGE, imprime os maiores esforços possíveis, eu diria até quase impossíveis, para a gente chegar a cada pessoa, a cada domicílio. Então, essa dificuldade existe, mas o evento de não resposta no Piauí, o que é esse evento de não resposta? É as pessoas ausentes ou que se recusaram a responder o questionário do censo. É um dos menores do país. Então, a gente pode dizer com certeza que a precisão do censo no Piauí é uma das maiores do país, além de ter tido um tempo de refinar o dado, de dar uma qualidade muito grande, porque o Piauí foi o primeiro estado do país a fechar a etapa de você percorrer, coletar todo o território. Depois a gente só ficou refinando o dado, né? Agora, tem informações sobre zona rural, por exemplo, que é uma curiosidade que eu tenho sempre, né? Uma curiosidade, porque essa questão de zona rural, de cidades menores, a gente já tinha observado há alguns anos, inclusive através de reportagens, dados, que as pessoas, de fato, até as mais qualificadas, até também por conta, o senhor falou, do transporte, que é fundamental, e também hoje, por conta da tecnologia. Então, você pode trabalhar no home office. E boa parte do trabalho do home office. Olha, antes eu tinha que ir todo dia na empresa. Não, hoje eu posso ir 2 dias por semana, o restante eu faço em casa. Perfeito. Então, eu vou morar numa cidade pequena, eu vou morar até na zona rural. Sim. No local bem, sabe, você tem que expressar muito bucólico ali com a natureza e tal. Até qualidade de vida melhor, né, evitar estresse e até doenças ocasionadas em função dessa cobrança exagerada. Tem informações sobre a zona rural também? Aqui eu estou falando de um grupo um grupo bem específico, de pessoas com a renda mas de um modo geral, na zona rural, as famílias, a questão de renda, do trabalho, já foi consolidado algum dado ou ainda não foi? Bom, Douglas, nessa divulgação não foi divulgado dados a respeito disso, mas eu também não vou lhe deixar sem resposta, não. Infelizmente, não vou ter do censo, né? Não vamos ter do censo, mas as pesquisas elas já apontam, né, essa questão da urbanização, né? A nossa sociedade ela se torna cada vez mais urbana. Então, realmente existe esses movimentos de que, por vezes, a pessoa quer ir se assentar, né, fazer residência lá na zona rural, mas, de regra, a maior parte ainda continua migrando para o setor urbano à procura de trabalho, de emprego, até porque, muitas vezes, o trabalho no setor rural é difícil de você encontrar. Às vezes, por mais que a agricultura cresça bastante, para citar o caso do Piauí, por exemplo, a agronegócio queira bastante, né? E você já me respondeu. Então, ela é mecanizada. Na verdade, se você for olhar a quantidade de emprego no setor econômico da agropecuária, ao longo do tempo ele vem diminuindo drasticamente. Dizer, você olha aquele mundo que é o agronegócio no sul do estado, mas se você for traduzir aquilo em quantidade de empregos, Na verdade, se você for contabilizar o emprego direto, realmente ele vem caindo vertiginosamente. O que a gente imagina, e os dados do censo vêm comprovar, porque os dados que a gente tem por pesquisa amostral, por não chegar ao município, veja aquilo que eu falei no início, do censo tem essa virtude que chega ao município. Ele vai poder dar as condições da gente ver, porque
parte dessas pessoas, elas não se ocupam, como a gente fala, dentro da porteira, na propriedade, mas ela pode se ocupar no setor de serviço, prestando serviço para eles, por exemplo, venda de insumo, de trator, toda aquela rede de prestação de serviço em torno, que se chama de fora da porteira. Fora da porteira. Fora da porteira. Ele termina aí gerando esses empregos que chamam de empregos indiretos, ou até mesmo induzidos. Se circula dinheiro, aumenta a circulação de dinheiro, aí vem casa de show, casa de lazer, alguma coisa do tipo. Mas, de fato, diretamente... não. E termina que as pessoas vão para o centro. Você falou casa de show, eu lembrei aqui, as coisas mudaram muito, porque faz tempo já que eu não viajo pelo Piauí. Eu viajei dos 224 municípios, eu conheço 156, 157, viajei muito. Aí, naquela época, né, já há anos atrás, na região de Bom Jesus, eu cheguei uma vez lá, a gente saiu para jantar, e depois se convidasse, tem uma boate. Eu achei até que é exagero, disse, boate, nada contra assim, mas até Teresina diz às vezes que eu saio para um boate, não é um boate, é um... Mas que nada, eu fui lá e era uma senhora boate mesmo, com a estrutura. Você disse, pô, não é possível uma boate com esse nível, assim, numa cidade pequena. É a questão exatamente, consequência do dinheiro circular. E a gente via a quantidade de carros novos e casas Exato. e tal. Meu Deus, assim, Exato. É um negócio impressionante realmente. É uma espécie de oásis mesmo ali, a gente olha. Enfim, e qual a previsão do IBGE para a consolidação dos dados das outras áreas? Bom... Para a gente ter assim, um retrato realmente do censo. Pronto, infelizmente, hoje nós ainda não temos um cronograma, mas por outro lado a gente pode dizer que do fechamento do censo, que foi em 28 de maio, que a gente efetivamente fechou, até a divulgação desse dado de hoje foi aí um mês. Então, a previsão, a expectativa que a gente tem é de não demorar, até porque hoje em dia a gente teve um censo muito informatizado, com muita tecnologia da informação, então a gente acredita que nos próximos meses, embora não tenha hoje, mas a gente acredita que nos próximos meses vai estar divulgando um cronograma do restante das informações. E aí vamos deixar aqui combinado para o senhor voltar, quando tiver essas novas informações, que a gente possa, inclusive, não só conversar, mas trazer números para colocar na tela, preparar um material assim bem didático mesmo, colocar na tela, com destaques, a gente faça uma entrevista até maior, porque é muito importante, porque nós estamos falando de um retrato, do nosso retrato. Exatamente. É o nosso retrato, ou seja, o retrato do estado do Piauí. Entendeu? Então, é importante a gente saber, conhecer, e aí não é mais só aquele interesse, claro, é normal que você tenha interesse ali pelo seu município vizinho, mas hoje é interessante a gente ter uma noção geral do estado inteiro, para a gente ter uma visão mais global de como está, por exemplo, o sul, o norte, litoral, São Raimundo Nonato, região de Bom Jesus, é importante a gente ter essa noção global. Então, a produção fica já avisada, eu sou convidado a voltar para a gente aprofundar quando tiverem os dados, para a gente dar essa informação mais detalhada à população. E eu agradeço demais a sua presença, as informações foram relevantíssimas para que a gente possa já de início ter essa noção já dos primeiros dados divulgados depois desse trabalho do censo. Douglas, a gente agradece mais uma vez, se coloca à disposição, você está convidando a gente voltar aqui para mostrar o material. Douglas, a gente tem muito material a mostrar. Se você realmente tiver tempo disponível, que a gente traz a informação até espacializada, em mapa. Até fica Não, vamos combinar para a gente fazer um programa especial sobre... Aqui fica esse compromisso com o telespectador. A gente combinar uma forma, porque também você, muito dado pode cansar. Exato. A gente pode bolar uma forma, criar uma forma de apresentar por etapas, até se gravado, for o caso, um capítulo por dia. Vamos falar hoje sobre zona rural, sobre domicílio, sobre população, sobre isso, para a gente ter uma visão no final geral sobre os dados coletados pelo IBGE. Então, é isso, Douglas. De resto, a gente agradece mais uma vez a oportunidade, agradece a você pelo convite e o IBGE se coloca à disposição da sociedade, da academia, do governo, ou seja, de todos os cidadãos, para prestar as informações. E é isso, gente. A gente está à disposição.